um vídeo. Estamos aqui no centro de Belo Horizonte, praticamente na Galeria Câmara 7, é isso? Que antigamente era Instituto Moreira Salles, mas agora com os trâmites aí, né, as burocracias, agora é Câmara 7. Você poderia me falar seu nome e sua formação, do que Posso você sim. estuda e... Meu nome é Gabriel Lopo, eu sou cantor e aqui eu sou mediador cultural do Palácio das Artes, atuando hoje no Câmara 7. Isso, você estuda... Eu sou formado em jornalismo pelo UFMG. Uma pergunta muito que eu queria te perguntar, que tá, assim, eu acho essas galerias que ficam nas grandes capitais, assim, que são, né, cidades emergentes, queria que você me falasse a sua experiência em relação da produção artística que as galerias têm com o público, né? Esse público miscigenado, esse público antropofágico que entra, essa diversidade cultural, que de uma forma, o que reverbera na sua pessoa física, como estudante, como um ser humano também, sabe? Pois é, nós estamos aqui no Câmara 7, que é a Casa da Fotografia Mineira, que é um museu que fica do lado da Praça 7, que é um dos pontos mais movimentados da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, está colado com a rua. Então, a rua acaba que envolve muito com essa relação. Pessoas dos mais diferentes tipos, gêneros, raças, etnias, idades entram aqui na galeria e podem viver um pouco a obra de arte, viver as fotografias, e quase sempre elas deixam suas opiniões. E é muito legal para a gente ver que, independente da formação cultural da pessoa, as imagens sempre impactam as pessoas. Ela não precisa ser formada em arte para poder se sentir sensibilizada por uma fotografia que está exposta aqui. Eu acho isso muito legal nessa exposição, que são imagens que têm a ver com floresta, que são coisas que fazem parte do nosso meio ambiente. Então, o que me afeta é ver que esse museu é um museu popular, aberto ao público, em que as mais diferentes pessoas conseguem se sentir acolhidas aqui dentro, entendem as obras de arte, e tira aquela ideia que para entender a obra de arte tem que ser iniciado, mas não, precisa só se abrir a entrar, ver e refletir e viver um pouco as imagens. Então me inspira nesse aspecto. Uma outra pergunta que eu queria te perguntar, não sei se é a sua primeira experiência com uma pessoa que está trabalhando dentro de uma galeria, né? Mas assim, se você já trabalhou em outras galerias, eu queria que você me relatasse talvez a experiência mais assim irreverente de um espectador que entrou dentro da galeria e meio que causou alguma coisa que saiu fora do normal. Tá. Que geralmente eu acho que o artista Existe... tem essa coisa da irreverência, que às vezes ele quer tentar de uma certa forma causar para justamente entender o que é essa relação com a arte, com o experimento. Assim. Eu acho legal. Eu já trabalhei em outras galerias de arte contemporânea, esse é o segundo espaço que eu trabalho de museu, e aí tem um visitante que se chama Klaus Carneiro, e ele vem aqui no caderno para assinar o nome dele, Klaus. Ele nunca vem aqui interessado em ver nada, ele vem aqui para poder assinar o nome dele no caderno repetidas e repetidas vezes. Tem dia que ele assina o nome dele 50 vezes seguidas no caderno, Klaus, 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 Klaus. Então acho que isso aí é uma afirmação de identidade dele mesmo, sabe? Ele vem aqui e fica escrevendo o nome dele no caderno. E é isso, essa atitude dele na galeria. Dizer que ele existe, né? Alguma coisa como assim, eu estou aqui, eu existo, eu tenho um nome, eu sou alguém. Então acho que ele vem aqui para poder encontrar esse alguém que ele é e não se esquecer disso. Porque ele assina de maneira compulsiva o caderno com o nome Klaus. Então, para mim, a coisa mais interessante daqui pensando agora, o Klaus eu acho que é um visitante muito ilustre das nossas galerias. Eu acho que assim, foi uma relação bem interessante que você falou, porque tem muita gente que tem uma relação com a arte de uma certa forma muito espiritual. É a mesma coisa do Arthur Bispo do Rosário, né? De ter essa relação com o divino, com essa coisa... É verdade. Né? Tem muita gente que tem isso. Eu não posso me delongar muito, porque meu amigo está ali. Mas de toda maneira, eu acho que é muito... Faz aí. Eu queria que você me falasse de todas as suas experiências, visitas, pesquisas artísticas também. Que você me falasse um artista referente para você. Para mim, eu sigo como na música, eu gosto muito do Milton Nascimento, e na arte contemporânea eu gosto muito do Amílcar de Castro. Acho que Amílcar de Castro sintetizou o verdadeiro, é belo e justo, e ele faz isso nos trabalhos dele. Eu acho que o Milton Nascimento também é uma síntese muito legal da cultura mineira na música. Interessante. Eu vou te agradecer. Valeu. E que você desse um recado para a galera que está assistindo. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Gabriel Lopo, sou cantor, compositor. Vou lançar o meu primeiro CD agora em agosto. E eu espero que vocês visitem os museus na cidade de vocês, conheçam espaços públicos gratuitos, e que a arte é necessária para a vida, assim como tudo. A arte não é arbitrária, ela é necessária como arroz, feijão, comida, água. A arte é importante. Então, obrigado aí, valeu, tchau, tchau. Te agradecer, Gabriel.
Então, galera, mais um vídeo gravado na Câmara 7, nesse instituto, antigo Instituto Moreira Salles, agora Câmara 7, um prédio totalmente o dono desse prédio é a Fundação Clóvis Salgado, FSC. Aí vocês podem ver a coleção aí, né, de fotografia. O Instituto Moreira Salles era um instituto que tinha essa relação com a fotografia, agora continua com essa relação com a fotografia. Eu li o texto conceitual que vai falar sobre o que abrange o tema dessas fotografias, é praticamente falar sobre desastre, né? Eu acho que o desastre é a mesma coisa. Quem vive no mato, quem tem essa relação rural, vai ter esses princípios do que é uma vida mais saudável, do que é uma relação orgânica com a natureza. Mas se você vive nas grandes capitais, você entende a necessidade que é você buscar recurso, né? Se você vive na selva, teoricamente num lugar plano, onde que o plano de vida é diferente, talvez você pode passar por uma série de questões que não possa, né? Às vezes vai ter aquela concepção de uma vida mais bruta, né? É a mesma coisa quando você vê a arte bruta, tem a relação bruta também, né? Então, eu acho que esse tema e essas realidades diferentes, né? Tanto o rural como a metrópole, pode fazer refletir o que são os objetivos de cada pessoa como cidadão, como identidade, grupo ou coletivo. Aí vocês podem ver, tem esse universo, vamos dar uma olhada aqui. Cássio Vasconcelos, né? Nessa projeção, nessa reflexão, vem trazer um pouco isso, né? Eu acho que também parece que tem essa reflexão faz lembrar muito essa ideia da Amazonas, o pulmão do Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode colocar em evidência, assim, né? Aí aqui você já vê um close mais de detalhe, né? O que é a cultura indígena no seu berço, onde que você sente, onde que eles literalmente se sentem mais em casa, pertencentes do seu território, né? Que eu acho que, principalmente quem vive nessas áreas, eu acho que a maior luta, além do território, você precisa do território praticamente para você caçar, né? Tem gente que acha que o Brasil não foi descoberto, ele foi achado. Então, é mais ou menos por aí, né? Eu acho que o interessante dessa exposição é que ela não está tão estereotipada, né? Do índio, né? Ela está até um pouco mais... Hoje em dia você vê o índio não tem aquela figura do índio, da selva, sem a máquina, sem o motor, né? Você vê o índio totalmente cyber, né? Um cyber indígena, né? Eu acho que isso é reflexão primordial que traz a vontade do índio vir para a cidade, não de ter a selva, a mata como um pertencimento, como dominação de território, mas de ter esse interesse antropológico, né, com outros povos, né, outras tribos que não sejam, né, mas enfim, eu acho que a reflexão é o território. Eu acho que é o desastre, a reflexão dessa exposição é o desastre. Eles tomaram o exemplo ali no texto, foi tipo a guerra do Vietnã lá, né, a criança nua correndo no Vietnã foi um exemplo do que foi um desastre, esses grandes desastres também, né? A mesma coisa do atentado terrorista de 11 de setembro, né? Na época que George W. Bush era presidente dos Estados Unidos. Foi um exemplo também de desastre. Então você vê a ideia do Franz Kresberg. Eu conheço esse artista, eu fui numa exposição dele no Museu Afro, lá em São Paulo. A ideia do Franz Kresberg, polonês, né? Ele tem muito
a exposição dele, ele trata muito uma instalação com madeiras que só foram, olha esse exemplo dessa imagem, madeiras que só foram utilizadas, ele utiliza essas madeiras que foram vítimas de incêndio, de um desmatamento, onde que a luta do território foi o foco da vez, né? O enfoque da vez. Então, através disso, vocês pegam o exemplo do que é um conceito de arte, né? Para trazer vários tipos de espectadores refletirem o que é o uso da matéria orgânica, né? A gente depende de várias coisas para sobreviver, né? E talvez, será que o carvão é parte disso, né? Aqui você vê mais uma cena espiritual, assim, né? Alguém não... Parece uma perspectiva mais espiritual, né? Acho que isso traz à tona uma série de fatores do que é uma pessoa que às vezes ela quer ter essa experiência, mas ela precisa de um desloque, né? É a mesma coisa do Citizen. Se você vive no Citizen, onde que o objetivo, o fluxo de tudo, às vezes pode ser distópico e caótico, o Citizen, né? O landscape pode ser o escape para a terra, onde que você tem teoricamente mais afeto, né? A Daniela Poliello aí. Vamos dar mais exemplo ali, né? Você vê uma coisa, a gente já sai de um campo e entra para outro campo mais lúdico, né? Teoricamente uma fusão de 2 frames aí. Isso é Cláudia Andujá, vocês podem ver. Realmente, olha que exemplo aí, né? Eu já ouvi falar dessa tribo aí. Os Yanomami são literalmente a tribo indígena mais rara que existe, assim, pelo menos do que eu já vi, né? Eu mesmo já conheci o Cacique Xingu, na época do Rio de Janeiro, lá, na Cúpula dos Povos, Rio Mais 20, né? Mas galera, tá sendo importante visitar a Câmara 7 de novo, né? Eu acho que quem percebe a vanguarda das artes sabe que é importante estar imerso nisso aí, pra gente entender como que a gente faz parte do todo, né? Essa é uma perspectiva aí vocês podem perceber aí e tirar aí suas próprias conclusões aí. Então, né? Aí você já vê um traço de Yanomami, né? Essa foto aí já vê aquele olho bem acentuado, assim, né? Talvez essa fluição do Yanomami transcende muito essa questão de parecer essa coisa do traço oriental e outras coisas mais, né? Por isso que chama bem a atenção de quem às vezes quer ter outros tipos de artistas, né? Porque existe o índio artista, mas existe essa outra leva de pessoas do hemisfério oriental que vê essa relação, né? Também o que é a história dos povos também, né? A gente está falando do Yanomami, aí você vê uma pessoa aí, né? Com uma referência totalmente, né? O que seria Yanomami e o que seria uma pessoa oriental? Aí você pode perceber uma fluição de ideias. São vários temas, né, abordados aí. Então, galera, sem mais delongas, a gente vai terminar por aqui, né, mostrando aí, e acho que a jornada da arte continua aí em outras. Daqui eu vou para uma outra galeria e aí a gente se vê no próximo vídeo aí. Fique com os deuses e até a próxima.